Ronaldo, o fenômeno, um tal de R9 que é considerado por muitos o melhor camisa 9 da história do futebol. Ele não era apenas um atacante goleador que fazia gols de tudo que é jeito. Não, Ronaldo era muito mais que isso. Além de fazer gols, R9 driblava, era veloz e foi um atacante temido por muitos goleiros. Até mesmo os zagueiros passavam mal. Ele era o garoto maravilha, o imparável, um verdadeiro fenômeno, porque nem mesmo uma das lesões mais graves do futebol foi capaz de pará-lo. Ronaldo, melhor do mundo, você é com Ronaldinho, é o nome dele. Who is the best player you have played with or against in your career? Ronaldo. Oh, nein. Ronaldo. Fenômeno é, por definição, aquilo que não é comum e que pode surpreender, prodígio, algo ou alguém cujas características ultrapassam o considerado normal. Extraordinário. O garoto é um fenômeno. E com esse cara era justamente assim. Na barriga da mamãe, ele já sabia chutar. E para contar sua história, é preciso viajar no tempo. Sou Ronaldo. No dia 18 de setembro de 1976, surgiu Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o nome que nasceria em Bento Ribeiro, subúrbio do Rio de Janeiro, mas que ecoaria pelo mundo inteiro como sinônimo de genialidade. O garoto cresceu em uma família humilde, com poucos recursos, mas com um talento que não cabia nas ruas estreitas onde começou a jogar. Desde cedo, o futebol era mais que diversão, era destino. O pequeno Ronaldo transformava qualquer espaço em campo e qualquer objeto em bola. Ele deu seus primeiros passos nas quadras de futsal. Seu primeiro clube foi o Valqueire Tênis Clube, quando ainda era apenas uma criança. E ele era esse daí, o número 7, dá pra perceber pela fisionomia. Foi a única vez que ele usou este número. O jogo era contra o Vasco, e a equipe de Ronaldo acabou perdendo por 5-1. Mas foi dele o gol de honra do Valqueire, gol de bico, à la futsal. Até hoje, o clube exibe com orgulho de ter sido a verdadeira origem do craque. Depois disso, ele foi jogar no Social Ramos Clube, onde continuou a lapidar seu talento jogando futsal. Foi nesse ambiente de quadra que ele ganhou o controle de bola, a rapidez nos dribles curtos e a frieza diante do gol. O futsal moldou seu estilo, rápido, imprevisível e letal. Aos 13 anos, Ronaldo chegou ao São Cristóvão, clube modesto do Rio de Janeiro, mas que ficaria marcado para sempre como o primeiro grande palco do fenômeno. Vestindo a camisa alvinegra, ele encantou todo mundo. Não era apenas um atacante promissor, era um garoto que jogava contra jogadores mais velhos, mais fortes e ainda assim fazia parecer fácil. O São Cristóvão foi a ponte, foi dali que o Brasil começou a ouvir falar de um menino chamado Ronaldo. Do São Cristóvão para o mundo, a fama do garoto se espalhou rápido, e não demorou para os grandes clubes começarem a prestar atenção. E foi o Cruzeiro, em Belo Horizonte, quem abriu as portas para o moleque de Bento Ribeiro. Chegando lá, ninguém sabia exatamente o que esperar. Era só um adolescente, franzino, tímido, mas bastou pisar no gramado do Mineirão para o Brasil inteiro entender o que estava acontecendo. Ronaldo não só fazia gols, ele destruía defesas inteiras, deixava zagueiros no chão, goleiros perdidos, torcida de pé. A cada jogo, o garoto mostrava que não era apenas uma promessa, ele era a realidade. Um dos jogos mais especiais foi contra o Bahia. Aos 17 anos, em sua primeira temporada como profissional, ele marcou 5 gols na goleada de 6-0 do Cruzeiro sobre o Bahia, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. O último foi o mais especial de todos. O goleiro uruguaio, Rodolfo Rodrigues, soltou a bola, mas não percebeu que o garoto estava próximo, e isso aconteceu. Para pingando, cadeada, vai marcar, chutou pro gol, defendeu, ai, quase a bola, passa debaixo da perna, ele soltou a bola, vai Ronaldo, chutou pro gol, passa, gol, 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 gol! Pegou pelas pernas, mas ficou olhando pra torcida. Gravei. Pô, aquilo ali, pô, ele deixou a bola, isso aí foi. O duelo contra o Boca Juniors no ano seguinte também foi especial. O garoto estava tendo dificuldades e não estava conseguindo jogar bem. Apesar das chances que criava, a conversão não vinha e o perigo não surgia. Até que em uma arrancada, ele mostrou por que era tão diferente e fez o gol da virada. Ronaldo, vamos ver agora. Vai em cima da defesa, vai o Ronaldo. Ganhou a parada, saiu o goleiro. Ele tocou.
O Cruzeiro venceu por 2-1 e o Ronaldo até driblou bonito no jogo. Faz a volta em cima do Maia, que ganhou, beleza. Outra vez, dá um show agora o Ronaldo. Rodou pro Douglas. Já no duelo contra o Atlético Mineiro, onde a Raposa venceu por 3-1, o menino Ronaldo entortou a coluna do Canapes, que era o jogador da seleção uruguaia, mais cintura de cimento e quase 2 metros de altura. O começo foi meteórico, e com isso ele foi convocado para a Copa do Mundo de 1994 pelo técnico Carlos Alberto Parreira. Atacantes, Ronaldo, 17 anos. Ronaldo não entrou em campo, não teve minutos jogados, mas já estava ali, no grupo que levantaria a taça depois de 24 anos de espera. Para muitos, era apenas experiência. Para Ronaldo, era o primeiro contato com a grandeza, com o peso da seleção, com a pressão de vestir a camisa mais pesada do futebol. Ele não precisou jogar, só de estar ali, respirando aquele ambiente, já era o começo da lenda. Pelo Cruzeiro, em pouco tempo, a conta era absurda. 44 gols em 47 jogos, um número que parecia coisa de videogame. Com 17 anos, ele se despediu do Cruzeiro ainda em 1994. Após o Mundial, ele foi vendido ao PSV Eindhoven da Holanda por 6 milhões de dólares. O R9 se despediu amistoso contra o Botafogo, no Mineirão, que terminou empatado por 1-1, com o gol dele, que atuou apenas no primeiro tempo. Com essa transferência, o Ronaldo segue os mesmos passos do baixinho Romário, que ganhou fama no futebol europeu jogando pelo PSV da Holanda. Depois de terem sido agraciados com o futebol de Romário, os torcedores do PSV presenciaram mais um atacante histórico. Ronaldo chegou com muita moral e status de estrela, mas ele sempre manteve a humildade, pois sabia que, apesar de seu talento, ainda tinha muito a aprender. Mas uma coisa era fato, ele marcava uma chuva de gol sempre e dominava as partidas. Ronaldo não precisou de adaptação, ele já chegou somando e fez diversas jogadas mágicas pelo Eindhoven. Eram dribles, golaços e uma qualidade absurda para um atacante tão jovem. Na Copa UEFA contra o Maipa, ele jogou muito, deu 2 assistências e marcou 4 gols. Só não fez mais porque não quis. Ronaldo. Schitterend. Ronaldo. O que impressionava não era a quantidade de gols, mas a maneira como eles aconteciam. Ronaldo arrancava no meio de campo, deixava zagueiros no chão, driblava goleiros como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Ele não era apenas um centroavante esperando a bola chegar. No PSV, ele criava os próprios gols. Mas como toda a história, nada nunca é fácil e nem tudo foram flores. Foi no PSV que Ronaldo conheceu a dor que marcaria toda a sua carreira, a lesão no joelho. No auge da forma, arrebentando defesas na Holanda, o corpo começou a cobrar. O joelho não aguentava a explosão que ele colocava em cada jogada. Era como se a velocidade absurda e a força que faziam dele único também fossem, ao mesmo tempo, um inimigo silencioso. Na Holanda, Ronaldo parecia imparável, mas em dezembro de 95 o corpo começou a dar sinais. O joelho direito já não respondia do mesmo jeito. A cada arrancada vinha a dor e a cada treino o inchaço aumentava. Em fevereiro de 96, ele não teve escolha, precisou passar por uma cirurgia. Um garoto de 19 anos que parecia feito de aço, de repente estava deitado numa mesa, com o futuro em jogo. Foram 4 meses parado, 4 meses longe da bola, vendo o tempo passar, enquanto a Europa inteira se perguntava se aquele talento não seria interrompido antes mesmo de explodir. Mas Ronaldo não sabia desistir. Quando voltou em abril, parecia que nada havia mudado. Jogava menos, sim, mas cada vez que entrava em campo, era o mesmo fenômeno de sempre. Rápido, letal, impossível de parar. Ele venceu o título da Liga Nacional Holandesa na temporada 1995-1996, mas decidiu que era a hora de um novo desafio, e Ronaldo deixou o PSV com 57 partidas e 54 gols marcados. S'ha tancat així el fitxatge més car en la història del futbol espanyol. Estou muito feliz por estar aqui no Barcelona. Tá bom. Você vai que eu vou ficar rodando em volta de você, tá? A história de Ronaldo no Barcelona começa antes mesmo dele vestir a camisa. O presidente do clube na época, o Joan Gaspar, sabia que não podia perder aquele garoto. A concorrência era enorme. Então, ele fez algo que até hoje parece cena de filme. Se disfarçou para chegar até o jogador. Eu creio que o PSV, juntamente com o delegado da seleção brasileira, fez o impossível para que eu não me encontrasse com Ronaldo, nem que me aproximasse dele. Os 2 gorilas seguranças ficavam no elevador. O menor media uns 2,5 metros, mas quando chegou um garçom, não pensei 2 vezes e pedi as roupas dele, a bandeja e uma Coca-Cola para passar pelos seguranças. Fui direto ao quarto do Ronaldo, e a partir dali, Ronaldo assinou pelo Barcelona na cama do seu quarto, disse o Gaspar. Quando Ronaldo chegou ao Barça, ele tinha apenas 19 anos, mas parecia que já carregava uma experiência de um veterano. O clube catalão apostava alto.
pagou 15 milhões de euros e em pouco tempo percebeu, tinha contratado um monstro. Naquela temporada, Ronaldo simplesmente destruiu o futebol espanhol. Foram 47 gols em 49 jogos, um número absurdo, mas que nem de longe traduz o que ele fazia dentro de campo. Ele não marcava gols comuns, ele criava obras de arte, arrancava do meio de campo, passava por 3, 4, 5 adversários e finalizava com a frieza de quem já tinha vivido 100 vidas no futebol. Era pura força misturada com técnica, velocidade, combinada com habilidade. Uma partida memorável foi contra o Valência. O brasileiro marcou um hat-trick avassalador. Ele começou abrindo 2-0 para o Barcelona ainda no primeiro tempo. Pero no tenía excesivas. Atención a Ronaldo, puede marcar el primero Ronaldo. Gol del Barcelona. Marcó Ronaldo, marcó el Barça a los 15. No puede Carpin, atención a Ronaldo, no estaba en posición de fuera de juego. Este sí que es un definidor. Encara Romario Zubizarreta y el 2-0. El 2-0 para el Barcelona. No le pueden dejar un metro. Nuevo error de la defensa Che. Mas a equipe levou empate no início da segunda etapa. O problema para o Valência era que o camisa 9 não queria voltar para casa sem a vitória, e ele fez questão de marcar mais um. Valência trata de chegar ao primeiro toque, perdeu o balão, mete-se Ronaldo, trata de chegar Ronaldo, lança, gol. Que golazo acaba de marcar Ronaldo, impressionante o que acaba de fazer de novo Ronaldo. E xurden os panos brancos no Camp Nou, 29 minutos e alguns segundos, Ronaldo outra vez acaba de desequilibrar. Para muitos, esse foi o terceiro gol mais bonito dele com a camisa do Barça. O brasileiro marcou outros dois muito especiais. O segundo mais bonito foi o último dele com a camisa do clube, no jogo contra o Deportivo La Coruña. Ronaldo down. Ronaldo's back up, Ronaldo's through, and Ronaldo scored! Wow, he is a sensational player. E em primeiro lugar, na opinião de muitos, foi o mais bonito da carreira dele, que foi o gol contra o Compostela. Gives the ball away and players colliding left, right and centre. Ronaldo keeps his feet. Great strength by the Brazilian. He's left three players in his wake. He's kept his feet. This will be a wonderful goal. Oh, it is! That is world class! Absolute genius from the young Brazilian. And Bobby Robson, who's seen virtually everything in his time, stands up and applauds. A wonderful goal! Aquele garoto de sorriso tímido virou rapidamente o jogador mais temido do planeta. Zagueiros se encolhiam quando viam Ronaldo vindo em velocidade. Goleiros já sabiam que a bola ia parar no fundo da rede. Ele não deixava chance, não dava respiro, não tinha piedade. Pelo Barcelona ele conquistou a Taça da Espanha, Supertaça da Espanha e a Supertaça da Europa. Ele conquistou a bota de ouro de artilheiro da temporada. E aos 20 anos de idade, foi então eleito como o melhor jogador do mundo pela FIFA em 1996. Até hoje, foi o jogador mais jovem a ganhar o prêmio. Mas a história em Barcelona seria tão intensa quanto curta. Uma única temporada que foi gravada como uma das mais impressionantes já vistas. Um comento que cruzou a Catalunha e deixou uma marca eterna. Depois daquela temporada absurda no Barcelona, parecia impossível que Ronaldo deixasse a Catalunha, mas os bastidores do futebol têm seus caminhos estranhos. Problemas contratuais, negociações mal conduzidas e de repente na Juve, Batistuta na Fiorentina, Maldini no Milan e de repente a Inter tinha um fenômeno. Ronaldo não era só... Na temporada 97-98, Ronaldo destruiu. Foram 34 gols em 47 jogos. Mas não é só o número que impressiona, é a forma como ele jogava. Naquele ano, ele levou a Inter ao título da Copa da UEFA. E foi nessa partida que ele recebeu o apelido que lhe acompanharia pelo resto da carreira: El Fenômeno. Para você ter uma ideia do quão especial ele era nessa época, o zagueiro italiano Alessandro Nesta, um dos melhores da história do futebol, que já jogou contra ele, contra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, falou isso sobre o brasileiro quando perguntado quem era o melhor de todos os tempos. Messi è il migliore di tutti i tempi? No, per me no. Anche per me. Io sono legato a Ronaldo, il brasiliano. Io ho giocato contro tutti loro. E questi due, Cristiano e Messi l'ho beccati a 38 anni, già ero mezzo freddo. Ma io l'altro, il brasiliano, l'ho beccato a 22 anni, una serata a Parigi, finale di Coppa UEFA. Sì. Mai visto un giocatore... Ma sai che sono uscito sereno? Ho perso la finale di Coppa UEFA e sono andato allo spogliatoio, mi sono seduto e dico... Intanto mi chiedevo sempre cosa potevo fare di più. Dico, stasera io non potevo fare nulla. Perché questo ho trovato il giocatore più forte che abbia mai visto. Le mie capacità non sono sufficienti per fermare questo tizio qua. Una forza, una classe, un giocatore strepitoso. Gli altri non ci ho giocato un po',
dai, sono forti, c'è la partita che ti fanno gol, una partita che invece non lo fanno, te la giochi, l'altro non te la giochi. Impossível. E pra quem ainda tem dúvidas do motivo dele dizer isso, bom, olha só o que Ronaldo aprontou nesse jogo contra a Lazio. Shoveled forward by Zanetti. Now Ronaldo just brushed Nesta away. First sign of... Plenty of space here for Ronaldo to run into. Nedved. And now Ronaldo can break. Trying to run away here from... Oh, was there a stray arm? Now Ronaldo. First real chance to run at them properly. Here's Ronaldo. Oh, wonderful feet there from Ronaldo. Wow. Moriero. Ronaldo fouled. They're starting to tire here, Lazio. Really see what happens. Here goes Ronaldo trying to make something happen at the other end. Looking again to take on. Só que o mais especial de todos foi o gol. Ele nunca sentiu a pressão estando frente a frente com o goleiro, e dessa vez não foi diferente. Ronaldo, não há impedimento. Olha o terceiro, Ronaldo cara a cara. O goleiro já ficou. Gol! É do Internazionale. Me parece o gol do título. Ronaldo driblando o Marchegiani. E era isso aí mesmo, o mundo inteiro reconhecia. Ronaldo foi eleito pela FIFA como o melhor do planeta em 1997, levou a bola de ouro. Não havia discussão, ele era o melhor. Zagueiros como Nesta, Maldini, Fábio Cannavaro, que jamais eram superados com facilidade, foram deixados para trás em arrancadas humilhantes. Goleiros que pareciam muralhas, como Buffon ainda no Parma, se tornaram apenas mais uma vítima. Naquele momento, não havia dúvidas. Ronaldo não era só o mais letal, ele era a personificação do que o futebol poderia ser no futuro. Um jogador completo. Um cara que, aos 21 anos, já tinha conquistado a Europa e estava no topo do mundo. Em 1998, Ronaldo chegava ao Mundial da França como o melhor jogador do mundo. Ele tinha apenas 21 anos, mas já era visto como a grande esperança do Brasil para conquistar o pentacampeonato. A mídia internacional o colocava no mesmo pedestal de lendas como Pelé e Maradona, mesmo tão jovem. E não era exagero. Naquele momento, ninguém jogava mais que ele. Na fase de grupos, Ronaldo já mostrava sua importância. Não era só a quantidade de gols, mas o terror que ele causava nas defesas adversárias. A cada arrancada, a cada drible curto, a sensação era de que algo mágico podia acontecer. O Brasil passou com autoridade, e o garoto de Bento Ribeiro estava confirmando todas as expectativas. Tocou para rival, daí para Ronaldinho, agora Ronaldinho, agora Ronaldinho, agora Ronaldinho, agora Ronaldinho, gol! Ele marcou um gol contra o Marrocos na fase de grupos, 2 contra o Chile nas oitavas e abriu o placar contra a Holanda na semifinal. Do músculo ali, Rivaldo para Ronaldinho, olha o gol, 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 gol! Brasil! Aí veio a tão aguardada final entre Brasil e França. Era Ronaldo contra Zidane, e o brasileiro, o jogador mais temido do mundo, obrigou os franceses a bolar estratégias para tentar pará-lo. Le passement de Ronaldo de jambe, il est que d'un côté, c'est-à-dire qu'il fait ça, et il traîne toujours du droit, jamais de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il fait son passement du gauche. De toute façon, à Milan, il l'a fait. La balle, tu la vois plus. Donc, qu'il part à droite ou à gauche, la balle, tu la vois plus. Je te jure, il fait fou, 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 fou. La balle, elle est où? C'est un magicien. Comme ça, il reste comme ça. Tu regardes, plus de ballon. Le ballon, il est de côté. C'est même monsieur, comment t'as fait monsieur? Regarde, premier truc, franchement, s'il est comme ça, tu le fais pas faut pas te coller. Hein. Non, ouais, parce que lui, tu sais ce qu'il fait? Il se sert de toi. Il attend, et puis comme il est comme costaud, il se retourne. Ce que tu fais, tu l'empêches de se retourner. Parce que quand il est retourné, c'est là qu'il est dangereux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ou tu fais ton intervention en sachant que t'as quelqu'un derrière, ou si j'ai personne, tu sais, t'es prêt à accélérer dans le sens contraire. Attends, mais normalement, quand il sort de Marseille,
Ronaldo tinha apenas 21 anos naquela época e já era considerado uma verdadeira lenda, mas até os jogadores fantásticos têm seus desafios. Às 14h03, horário local da França, do dia 12 de julho de 1998, 7 horas antes da final da Copa, na concentração da seleção brasileira, no quarto 290, o melhor jogador do mundo apagou. Tava até conversando com o Roberto Carlos, ele virou para um lado, disse que ia dormir e de repente deu essa crise. Ronaldo Luiz Nazário de Lima perdeu a consciência quando seu cérebro sofreu uma sobrecarga nos neurônios e o resto do corpo perdeu o controle. Por quase 2 minutos, os jogadores testemunharam a cena que viram um amigo tremer, enrijecer a musculatura das pernas e respirar com dificuldade. O jogador chegou a ficar roxo e até a babar no chão. R9 estava tendo uma convulsão. O técnico Zagallo foi avisado do que ocorreu com o Ronaldo apenas na pré-eleção do jogo da final e ficou furioso. Ele disse que escalaria o Edmundo para o lugar de Ronaldo Fenômeno. Após o episódio, R9 foi levado a uma clínica em Paris para fazer exames e passou por uma ressonância magnética. Os testes duraram cerca de 1 hora e 40 minutos. O diagnóstico era de que o jogador estava normal e queria jogar, mas o tratamento para esse tipo de caso era repouso, o que acabou não acontecendo. O medo dos médicos era de que, se o Ronaldo não jogasse e o Brasil perdesse, eles seriam culpados pelo país inteiro. E como sabemos, o Brasil é conhecido por ser o país do futebol. Ronaldo se encontrou com o Zagallo 1 hora antes do jogo e disse que os médicos o liberaram para atuar na partida. E ainda disse a seguinte frase ao treinador: "Estou bem, não me tira dessa." E o Zagallo acabou mudando a lista final do time, escalando camisa 9 para o time titular. Edmundo ficou no banco e não começou jogando. Na entrada em campo, lá estava o Ronaldo, indo para o jogo. Àquela altura, a notícia da convulsão de Ronaldo já havia se espalhado. Os franceses acharam que ele não ia jogar e ficaram surpresos ao vê-lo entrando em campo. E todos os olhares das pessoas e as câmeras da transmissão estavam voltados para o atacante brasileiro. Quando a bola rolou, o que se viu foi um jogo de um time só. Segundo o relato do Didier Deschamps, quando os jogadores perceberam que o Ronaldo realmente aparentava estar cansado e não nas suas condições normais, aquilo deu um gás e um incentivo para o time francês. E a partir daí, os melhores momentos do jogo foram deles. A França abriu 2-0 já no primeiro tempo em 2 jogadas idênticas, aproveitando o ponto fraco da seleção brasileira, a jogada aérea. Os 2 gols foram marcados pelo Zidane. E no último minuto da partida, a equipe francesa ainda fez mais um e venceu o jogo por 3-0. Um placar totalmente impensável que deixou todos surpresos. A França conquistou seu primeiro título mundial e jogando em casa. Diversas teorias passaram a ser criadas para justificar a final. Surgiu até aquela fake news que dizia: o escândalo que todo mundo suspeitava. Se as pessoas soubessem o que aconteceu, ficariam enojadas. Disseram que o Brasil havia entregado a Copa, que a Nike obrigou o Ronaldo a jogar por conta do contrato vitalício e rolou até uma CPI para investigar o caso. Os caras investigaram o jogador, mas no fim, a conclusão foi de que o Brasil perdeu na bola mesmo. Na temporada seguinte, Ronaldo mostrou que a final de 98 não havia apagado seu brilho. Ele continuava sendo decisivo, continuava fazendo defesas inteiras tremerem, mas o corpo começava a dar sinais. Na temporada 98-99, ele sofreu a primeira grande lesão no joelho direito e perdeu várias partidas pela Inter de Milão. Atuou em apenas 28 jogos na temporada, mas ainda assim conseguiu marcar 15 gols. Ele fez falta e a Inter não conquistou títulos, até que em novembro de 1999, contra o Lecce, veio o primeiro golpe. Um movimento simples, uma corrida qualquer e de repente o joelho direito cedeu. Foi o início do calvário, uma ruptura parcial do tendão patelar. Uma lesão grave, que exigiria meses de recuperação. O mundo do futebol ficou em choque. A imprensa italiana se perguntava se o corpo de Ronaldo Fenômeno conseguiria suportar aquela intensidade. Torcedores choravam nas arquibancadas porque parecia absurdo pensar que um talento como aquele pudesse ser interrompido tão cedo. Mas Ronaldo, como sempre, não desistiu. Trabalhou duro, passou por cirurgias e sessões intermináveis de fisioterapia. O retorno era esperado com ansiedade, porque todos sabiam que, se ele voltasse inteiro, ninguém poderia pará-lo. E aí veio o 12 de abril de 2000. Estádio Olímpico de Roma, final da Copa da Itália contra a Lazio. Ronaldo entrava em campo pela Inter após 5 meses fora, com o mundo todo acompanhando. Mas o que aconteceu naquele dia foi uma das cenas mais dolorosas da história do futebol. Com apenas 6 minutos em campo, após algumas pedaladas, o joelho de Ronaldo simplesmente desabou. Qualche pensiero per il portiere, intanto attenzione a Ronaldo che può puntare la difesa avversaria e scivola, attenzione, si è fatto male. È davvero incredibile, un giocatore che rientra dopo così tanto tempo, si è visto subito che si poteva trattare di un infortunio pesante. Vediamo che addirittura i giocatori della Lazio hanno chiamato in causa. A imagem dele no chão, gritando de dor e segurando a perna, se tornou um símbolo. Os jogadores da Lazio nem comemoraram, correram para ajudar. O estádio inteiro ficou em silêncio. Era a ruptura total do tendão patelar.
uma lesão que para muitos especialistas significava o fim da carreira. Os jornais italianos estamparam manchetes como "o fenômeno acabou". Médicos, jornalistas e torcedores diziam que ninguém poderia voltar desse tipo de lesão no futebol de alto nível. Foram quase 2 anos de calvário, cirurgias, fisioterapia diária, sessões dolorosas e uma dúvida constante: será que ele voltaria a jogar futebol? O futebol mundial parecia estar prestes a perder seu maior talento. Mas Ronaldo nunca aceitou esse destino. Com apenas 23, 24 anos, ele decidiu lutar contra tudo. Passava horas em centros de recuperação, trabalhava em silêncio, se reconstruía pouco a pouco. Enquanto o mundo se acostumava com a ideia de que ele seria apenas uma lembrança, ele se preparava para provar o contrário. O tempo de recuperação demorou o dobro do esperado, e a dor era insuportável. Mínimo era 30 graus em 3 meses. Porra, aquilo era uma das piores dores que eu já senti, cara. Eu saía todo dia chorando para ganhar 1 grau. E eu lembro disso como se fosse hoje, ontem. Terrível. Depois do longo período de recuperação, ele voltou para a temporada 2001-2002. Mas ele sofreu com diversos problemas musculares por estar com os músculos mais vulneráveis devido à falta de ritmo de jogo. A Copa do Mundo, que aconteceria em junho daquele ano, estava chegando, e as lesões continuavam acontecendo. A Copa foi a grande motivação para ele conseguir aguentar a recuperação da cirurgia, porque ele não queria ficar de fora. E a comissão técnica da seleção brasileira, liderada por Luiz Felipe Scolari, decidiu apostar nele. E Ronaldo Nazário, da Inter de Milão. Foram apenas 20 partidas antes da Copa, e Ronaldo havia marcado 10 gols. Ele seguiu uma rotina de treinos rigorosa na preparação para o Mundial, e quando o mês de junho de 2002 chegou, o milagre aconteceu e o fenômeno apareceu. Nos bastidores, o clima era de resenha. Ele nem pensava muito sobre a lesão e seu retorno, até tirava onda com o novato Kaká. Você gosta de fazer gracinha porque tem fotógrafo. Mosca, não pode não, tá aqui não, Mosca. Você sabe disso, caralho. Essa porra tá ligada aí, a gente fala alguma coisa aí. A seleção brasileira caiu no grupo C, e a partida de estreia foi contra a Turquia. O Brasil venceu por 2-1 de virada. Ronaldo marcou o gol de empate. Quando partiu pra cima, conseguiu chegar lá. Rivaldo, cruzamento, Ronaldinho chegou! Gol! 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 É do Brasil! Brasil! O jogo seguinte foi contra a China, e o Brasil venceu por 4-0, com entrosamento com Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, formando o temido trio 3R. O jogo foi uma exibição de gala da seleção brasileira, e o Ronaldo participou ativamente de jogadas ofensivas, deixando claro que estava voltando à sua melhor forma. Na R9 deu uma assistência e marcou um gol. Ajeita no peito, bonito lance do Cafu, botou na frente, linha de fundo, ainda ele, olha o cruzamento, olha o gol! Gol! Contra a Costa Rica, Ronaldo marcou os 2 primeiros gols na vitória por 5-2 em uma partida cheia de ação. Ele exibiu sua habilidade característica, com dribles, finalizações certeiras e controle de jogo, ajudando o Brasil a encerrar a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Aí vem o Brasil, vem com o Edilson, a chance do gol, cruzamento, olha o gol do Brasil! Gol! Aí Rivaldo, cruzamento, brigou o Ronaldinho pela bola, insistiu, tenta ali no fundo, insiste e bateu pro gol! Gol! Nas oitavas de final, o confronto foi contra a Bélgica. Foi um jogo tenso e equilibrado, onde a seleção brasileira enfrentou sua primeira grande prova no torneio, já que a equipe belga trouxe dificuldades com seu estilo físico e organizado, mas o Brasil conseguiu vencer por 2-0. O novo fenômeno selou a vitória com um gol clássico no fim da partida. Pelo meio, tá pedindo o Ronaldinho, Cleberson, lançou pra ele, chegou o Ronaldinho, pela esquerda, bateu! Gol! O confronto entre Brasil e Inglaterra nas quartas de final foi uma das partidas mais marcantes daquela Copa, onde a seleção brasileira enfrentou um dos adversários mais fortes no torneio e mostrou toda a sua garra e talento para conquistar a virada memorável. Foi o único jogo onde o Ronaldo Fenômeno não marcou gols, mas sofreu uma leve lesão muscular que preocupou a comissão técnica e os torcedores brasileiros. Durante o segundo tempo, o atacante sentiu dores na coxa direita após uma corrida, o que o obrigou a diminuir o ritmo. A lesão levantou temores devido ao histórico recente de Ronaldo, que já havia enfrentado graves problemas físicos antes do torneio. Naquele momento, havia grande especulação sobre sua condição física, e ele queria afastar o foco das discussões negativas. Foi aí então que ele teve a brilhante ideia de fazer o icônico corte de cabelo conhecido como cascão, raspando quase todo o cabelo, deixando apenas uma pequena porção na frente. O novo visual chamou tanta atenção que todos passaram a comentar sobre o corte, aliviando a pressão sobre sua lesão. O corte foi apelidado de Cascão em referência ao personagem da Turma da Mônica criado por Maurício de Souza. Embora o motivo tenha sido estratégico, o corte se tornou um fenômeno cultural. Crianças e até mesmo alguns adultos ao redor do mundo copiaram o estilo,
transformando o visual em uma moda temporária, inclusive jogadores atuais do futebol, que eram apenas crianças na época. O corte cascão não só cumpriu seu propósito de desviar a atenção, mas também entrou para a história do futebol como um dos gestos mais carismáticos e memoráveis de um dos maiores jogadores de todos os tempos. A semifinal contra a Turquia foi um dos jogos mais tensos da campanha brasileira. A Turquia vinha embalada após derrotar adversários fortes e mostrou novamente sua qualidade. O único gol da partida foi marcado pelo Fenômeno aos 4 minutos do segundo tempo. Ronaldinho encosta, tocou pro Ronaldinho, botou na frente, isso Ronaldinho acredita, Ronaldinho bateu pro gol! Gol! Vitória brasileira e todos prontos para a grande final. Mas antes do jogo contra a Alemanha, o goleiro Oliver Kahn causou controvérsias ao minimizar o talento dos jogadores brasileiros em suas declarações. Reconhecido como o melhor goleiro do mundo na época, Kahn afirmou que o Brasil dependia muito de jogadas individuais, mencionando especificamente Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, e que confiava na solidez da Alemanha para neutralizar o ataque brasileiro. O goleiro da Alemanha, que sofreu apenas um gol nesta Copa, já declarou que considera que o Brasil tem um bom ataque, mas que ainda não foi devidamente testado. Para Oliver Kahn, atacante bom é aquele que consegue marcar um gol nele. E ele tem que ter respeito pelos jogadores do Brasil, como o Brasil tem respeito por ele, não? Mas então vamos ver amanhã, né, quem vai ser o melhor, se vai ser ele ou vai ser os atacantes do Brasil, né? Esse ano eles terminaram em terceiro e para terminar em terceiro tem que tomar alguns gols. Essas declarações do goleiro foram vistas como desrespeitosas por parte dos brasileiros e serviram como motivação adicional para o elenco. Kahn estava confiante, já que vinha fazendo um torneio impecável e tinha sofrido apenas um gol em 6 partidas até a final. Mas durante a grande final, aconteceu o que ele não esperava. O jogo começou equilibrado com ambas as equipes criando chances, mas o destaque da partida foi a atuação de Ronaldo Fenômeno, que assumiu o protagonismo. Aos 22 minutos do segundo tempo, Ronaldo aproveitou um erro crucial de Oliver Kahn, que não conseguiu segurar uma finalização de Rivaldo. Ronaldo estava no lugar certo para empurrar a bola para o gol e abrir o placar. Pelo meio em cima dos alemães é muito difícil. Ele insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho pro Rivaldo, abriu espaço, bateu pro gol. Oliver Kahn, Ronaldinho bateu! Gol! Brasil! Aos 34 minutos, R9 marcou novamente após uma linda jogada coletiva. Rivaldo inteligentemente deixou a bola passar entre as pernas, fazendo o famoso corta-luz, e Ronaldo finalizou com precisão no canto, selando a vitória brasileira. À direita, Cafu já partiu na velocidade, ele cortou pro meio, lá veio o Cleverson, Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu! Gol! Brasil! Gol brasileiro, 2-0, Brasil 2 de Ronaldinho. Com a vitória, o Brasil se tornou pentacampeão mundial. Ronaldo foi o grande nome da partida do torneio. Após ter enfrentado uma grave lesão e dúvidas sobre sua capacidade de voltar ao topo, ele encerrou a Copa como artilheiro, com 8 gols em 7 partidas, sendo 2 deles na final. Sua performance foi exemplar, mostrando técnica, oportunismo e frieza nos momentos decisivos. Além disso, o Fenômeno exorcizou o fantasma da final de 1998, quando não teve uma boa atuação. A lesão que o deixou mais de um ano longe dos gramados não só testou os limites físicos e emocionais dele, mas também transformou a sua história em uma das maiores narrativas de superação do esporte. Seu retorno fenomenal na Copa do Mundo de 2002, 2 anos depois, coroado pelo título e a chuteira de ouro, virou um marco inesquecível do futebol e um exemplo de resiliência para atletas e torcedores em todo o mundo. E é nesse cenário que, logo após a Copa, o Real Madrid aparece. Florentino Pérez estava montando o famoso time dos Galácticos. Já tinha Zidane, Figo, Roberto Carlos e agora queria o artilheiro da Copa, o melhor do mundo, para completar o espetáculo. A transferência foi bombástica, um dos maiores movimentos do mercado na época, cerca de 45 milhões de euros. O Santiago Bernabéu lotou para recebê-lo. Mais de 70 mil pessoas foram ver a apresentação de Ronaldo, e não demorou nada para ele mostrar serviço. Na estreia contra o Alavés, ele entrou no segundo tempo e prestou de apenas 61 segundos para marcar. Depois, ainda fez mais um golaço. Naquela temporada 2002-2003, Ronaldo foi artilheiro da La Liga e ajudou o Real Madrid a conquistar o título espanhol depois de anos de seca. Ele já não tinha a mesma velocidade de antes das lesões, mas a inteligência e a precisão dentro da área o mantinham no topo. Cada toque na bola parecia fatal. Uma partida histórica daquela temporada foi na Liga dos Campeões, onde a equipe espanhola enfrentou o Manchester United nas quartas de final. O Real venceu o primeiro jogo por 3-1 e perdeu o segundo por 4-3 dentro do Old Trafford, mas o Fenômeno teve uma linda atuação. Ele marcou os 3 gols do Real Madrid e ainda foi aplaudido pela torcida adversária ao ser substituído.
to be replaced for the last quarter by the Argentine Santiago Solari, and huge applause from Manchester United and Real Madrid fans alike. Na época, o futebol mundial vivia uma transição. Messi e Cristiano Ronaldo ainda eram apenas promessas. Thierry Henry dominava a Inglaterra, e na Itália surgiam nomes como Francesco Totti e Andrei Shevchenko. Mas quem estava no centro do palco era ele, Ronaldo, o fenômeno. E para fechar o ciclo de redenção, em dezembro de 2002 veio o prêmio máximo, a terceira bola de ouro da carreira. Um reconhecimento não só pelos gols, mas pela superação, pelo símbolo que ele se tornara. Um jogador que desafiou a medicina, que se recusou a ser esquecido e voltou para reinar. Mas o Real Madrid daquela época também carregava uma maldição. Muito brilho individual, pouco equilíbrio coletivo. Entre 2003 e 2006, os Galácticos conquistaram apenas uma La Liga. A cada eliminação na Champions, caía sobre Ronaldo e seus companheiros o peso de frustrações. Ainda assim, ninguém questionava o impacto dele. Pelo Real Madrid, foram momentos históricos, gols lendários, dribles e muita aura envolvida. Piazo, el centro de Roberto Carlos sobre Ronaldo, Ronaldo que controla con el pecho, puede marcar, ¡gol de Ronaldo! No consigue controlar, pero puede robar Ronaldo, vamos a ver Ronaldo que hace una bicicleta, se planta en el área, chuta Ronaldo, ¡gol! Boa bola do Zidane lá no meio, olha esse lançamento, chegou na área, que devolução, Roberto Carlos no meio pro Ronaldo, gol! Ainda mais da bola parada. Ronaldo dominou, disparou! Gol! Em 2006 veio mais uma Copa do Mundo, e mesmo sem estar em sua melhor forma física, Ronaldo escreveu outro capítulo eterno. Marcou 3 gols na Copa da Alemanha e ultrapassou Gerd Müller e se tornou o maior artilheiro da história das Copas, com 15 gols, um recorde que duraria até 2014, quando Miroslav Klose finalmente o superou. Mas, na época, aquilo consolidava de vez o status de lenda. O gol contra a Gana nas oitavas foi no melhor estilo Ronaldo, se liga só. Bola, Kaká então tenta botar velocidade. Botou na frente, posição legal. Vamos, Ronaldo, faz esse, Ronaldo, faz esse, Ronaldo, faz esse, Ronaldo, bateu, gol! Depois do Mundial, no entanto, sua relação com o Real Madrid começou a se desgastar. As lesões voltaram a incomodar, a forma física não era a mesma e a imprensa espanhola passou a criticá-lo constantemente. Em 2007, chegava ao fim sua passagem pelos Galácticos. Ronaldo deixava Madrid com 177 jogos, 104 gols e incontáveis memórias de magia. Era o início do último ato de sua carreira, que passaria novamente pela Itália, agora com a camisa do Milan. E isso não era qualquer transferência. Estamos falando de um jogador que já tinha virado o ídolo da Inter, atravessando a cidade para defender o maior rival. A torcida nerazzurra, que um dia o venerou como salvador, se sentiu traída. Do outro lado, os rossoneiros recebiam um craque consagrado, mas com dúvidas sobre sua condição física. O cenário do futebol italiano naquela época já não era o mesmo da sua chegada em 97. A Série A havia perdido um pouco do brilho, mas ainda respirava tradição. Kaká era o grande astro do Milan, recém-coroado o melhor jogador do mundo em 2007, e o Ronaldo chegava para compor um elenco experiente, cheio de nomes de peso, como Inzaghi e Seedorf. Mas a verdade é que o fenômeno já não era mais o mesmo. A velocidade fulminante havia diminuído, as arrancadas imparáveis ficaram raras, e ainda assim, quando a bola sobrava em seus pés, a classe estava intacta. Ele fazia gols, mostrava lampejos de genialidade, mas o corpo não acompanhava a mente brilhante. Giusto andare a rubare la palla. Kaká per Ronaldo, è passato il pallone, ha già sbagliato l'anticipo, Ronaldo, 1-0, quando fa la bicicletta è imprendibile. Eh sì, perché Adani ha ritardato la sua uscita, l'ha aspettato troppo. A quel punto dopo non riesci più a chiuderlo. Lui è bravo, bravissimo nell'uno contro uno. Foram poucos jogos, algumas atuações boas, mas nenhuma sequência. O Milan não teve o Ronaldo que todos esperavam, e o próprio Ronaldo viveu um dos momentos mais duros da carreira ali. Em 2008, rompeu novamente o joelho, uma cena devastadora que levou muitos a acreditarem que seria o fim definitivo. E de certa forma, foi o fim da sua era europeia. O Milan foi sua última camisa no continente. É aquele fenômeno que um dia aterrorizou defesas na Itália, saía pela porta de um hospital, e não de um estádio. Mas como sempre, Ronaldo não aceitou ser lembrado pela queda. Ele ainda tinha um último capítulo para escrever, e essa seria em casa, no Brasil.
O Corinthians vivia uma fase de reconstrução. O clube tinha acabado de voltar da Série B e queria um símbolo para a sua nova era. Ninguém imaginava que o maior atacante do mundo toparia vestir a camisa alvinegra, mas Ronaldo topou. Chegou fora de forma, cercado de desconfiança, até com a ironia da imprensa e da torcida rival. Diziam, acabou, tá gordo, não aguenta mais jogar em alto nível. Só que bastou a bola rolar para o mito renascer. Logo em seus primeiros jogos, Ronaldo mostrou que a genialidade se rendeu. Ronaldo fenômeno, mesmo sem a velocidade dos tempos de Barcelona ou Inter, ainda era capaz de decidir e brilhar como poucos. Mas o corpo já não aguentava. Em 2011, após derrotas duras na Libertadores e mais uma sequência de problemas físicos, ele anunciou sua aposentadoria. Em lágrimas, disse que não dava mais. Era o fim da linha para o fenômeno. E assim, Ronaldo encerrava sua carreira onde tudo começou, no Brasil, cercado de amor, idolatria e respeito. Não foi apenas o jogador se aposentando, foi o fim de uma era. Here, too. The boy wonder. The kid. The miracle man. The keeper's nightmare. The phenomenon. The unstoppable. The number 9. The king. Here's to Ronaldo, ladies and gentlemen.